Como fazer planos alimentares irresistíveis? Nutri, eu sou a Amanda Fernandes, sou nutricionista assim como você e criei o método BDN, o método Bioquímica Descomplicada da Nutrição. E eu ajudo outros nutricionistas a terem segurança na sua prescrição para poder fazer de forma assertiva e levar com segurança a sua prescrição e fazer com que seu paciente de fato perca peso, que ele tenha sucesso no tratamento, né? E nesse vídeo eu vim comentar com vocês de como é que eu faço um plano alimentar, quais são as estratégias que a gente deve usar, como que a gente deve fazer um plano alimentar na primeira consulta? Será que a gente precisa mudar a cada consulta o planejamento alimentar? E eu vim trazer um pouco sobre isso. A primeira coisa que eu quero destacar aqui para vocês é que, de fato, um plano alimentar, ele é uma das ferramentas que mais o paciente está esperando receber. Ele sempre chega na consulta já ciente de que vai receber um plano alimentar. Se você é nutricionista que trabalha com plano alimentar, que ainda a grande maioria trabalha, né, com os planos alimentares, eu trabalho também. E a gente bem sabe que um plano alimentar, um planejamento alimentar é um quebra-cabeça, a gente tem que ter jogo de cintura para poder montar e combinar os alimentos, para que seja realmente um plano que a pessoa olhe e veja, esse plano aqui dá vontade de fazer, é gostoso. Então, ali na hora da consulta, se você já conseguir fazer ali a base do plano alimentar junto com o paciente, já vai ser bem interessante. E é uma das coisas que eu já vou conseguindo ali ajustar. É quando eu estou no momento da consulta, já criando ali o plano alimentar e o paciente vai participando. Quando ele vem com a imagem e diz assim, nossa, isso aqui já tá me dando fome, já tá dando vontade de lanchar, já quero passar no supermercado para comprar esses alimentos, essas coisas e fazer essa receita, é sinal de que você tá no caminho certo. Nutri, mas vamos lá. Qual é a primeira coisa que você tem que observar? Uma das ferramentas que eu utilizo é o recordatório 24 horas e eu também sempre gosto de perguntar o habitual, se aquilo ali é o habitual da pessoa ou não, porque a partir do momento que a gente sabe como é a rotina alimentar daquela pessoa, aí vai ficar mais tranquilo você criar um plano alimentar em cima dessa rotina, em cima desses horários, do que essa pessoa mais gosta de comer, o que ela não gosta de comer, que é importante a gente respeitar as escolhas alimentares de que a pessoa mais gosta, o que ela menos gosta. Então, procura saber, faz a sua anamnese durante a consulta e já verifica quais são, né, na verdade, os hábitos, a rotina, o que essa pessoa mais gosta de comer, o que ela não come de jeito nenhum. A partir disso, vai ficar mais tranquilo de você criar um plano alimentar para ela em cima dessa rotina. E uma coisa que eu já comentei aqui com vocês, de que não adianta a gente querer consertar tudo de uma vez, tá? Não adianta você querer consertar o paciente como se ele fosse uma máquina que a gente tem ali o manual e consegue consertar. É um ser humano? Então, partindo desse princípio, a gente vai traçar um plano alimentar que seja executável, que seja aplicável, que ele encaixe na rotina dele. Não adianta a gente prescrever um plano alimentar lindo, perfeito, maravilhoso, com todas as cores, com a distribuição de macronutrientes perfeita, batendo todos os micronutrientes perfeitamente, porque vai ser um plano de gaveta, né? Vai ser um plano, aquele plano alimentar perfeito, lindo e maravilhoso, mas que não é executável, que não é aplicável para a rotina dele. São alimentos talvez que não seja da cultura daquela pessoa. Então, sempre se atentar a esse tipo de questão, a esse tipo de coisa, porque não adianta fazer um plano perfeito se ele não é aplicável, certo? A partir do momento que você sabe o que é que essa pessoa mais gosta, o que ela não gosta, quais são os horários ali, principalmente pela ferramenta do recordatório 24 horas, você vai traçar um plano alimentar em cima daquele recordatório. Pelo menos eu faço assim. E vou fazendo adaptações, ajustes na alimentação daquela pessoa, vou fazendo combinados com ela, de como que ela pode melhorar o café da manhã, por exemplo,
se ela não faz o lanche, por que não faz o lanche? Qual o motivo? Não, é porque eu não tenho fome, é porque eu não tenho tempo, eu tenho fome, não tenho tempo de comer. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura para poder traçar um plano alimentar que seja aplicável. Um exemplo, digamos que seja uma pessoa que toma café da manhã, vai trabalhar e que ela não tem tanto tempo ou não tem tempo para lanchar, segundo a fala dela, né? E só vai ter tempo para almoçar. Aí vem aquela questão, você sente fome? Digamos que ela diga que sim, que sente fome, que quando chega na hora do almoço, já está assim, desesperada para comer o almoço. E cadê o lanche, né? Não tenho tempo de fazer o lanche, mas às vezes essa pessoa pode realmente não ter tempo de se sentar, levar um lanchinho e comer com tranquilidade. Mas talvez ela tenha tempo de pegar algum alimento, alguma coisa que seja super prático e que ela vá consumindo ali enquanto está fazendo o trabalho. Isso é o ideal? Não, a gente sabe que quanto mais atenção a gente der à nossa alimentação, enquanto a gente está mastigando, consumindo os alimentos, melhor. Mas, entre a pessoa não fazer o lanche da manhã ou comer alguma coisa, por mais que ela esteja ali trabalhando, e não chegar no almoço com muita fome, qual é o melhor das opções? Pelo menos eu aplico na minha conduta algo que realmente seja aplicável para ela. Então, se ela diz, se eu colocar esse alimento aqui ou esse vai dar certo para eu comer, por mais que eu esteja trabalhando, que eu fique no computador, fique sentada trabalhando, e dá certo eu pegar ali alguma coisa e consumir. Então, eu aplico desta forma. Se essa é uma opção que a pessoa tem, ou não comer, então eu prefiro que ela faça esse lanche dessa maneira, por mais que ela não dê total atenção, mas em compensação não vai descontar toda a fome na comida na hora do almoço. Então quando você vai traçar um plano alimentar, não tem uma receita de bolo, não tem uma regra que eu possa te dizer para que você faça sempre assim, desta maneira, de tal forma que sempre vai dar certo. Não, a melhor forma é a forma com que o seu paciente vai realmente conseguir colocar em prática. Claro, a gente vai ter que colocar umas pitadinhas ali de desafio, de algumas coisinhas que, por mais que ele diga, não tenho condições de mudar isso, porque eu não tenho tempo de fazer isso. Mas se ele está ali na consulta é porque ele precisa de orientação para ajustar. Então você vai ajustando esse plano alimentar. É como se fosse uma engrenagem, né? 2 engrenagens ou 3, vamos pensar assim, 3 engrenagens, e que elas se complementam. Quando uma está rodando, a outra também está, e elas precisam de um encaixe perfeito entre elas para poder funcionar. Então, se o paciente chega para você com sobrepeso ou com obesidade e com vários sinais e sintomas, né, de queixas intestinais e tudo mais, é porque essas engrenagens não estão bem encaixadas. E o nosso papel com o plano alimentar especificamente é ajudar essas engrenagens a rodarem para que ele tenha realmente sucesso no tratamento. E o plano alimentar, a gente precisa trazer o quê? Que essas engrenagens, elas se encaixem e funcionem. Que não adianta fazer o plano e não ser executado, não é verdade? Então, continuando. Primeira coisa, olhar a rotina. Segunda coisa, ter jogo de cintura e entre a gente para ter esse jogo de cintura. Terceira coisa que eu acho super importante também, tenta já fazer o plano ali com o paciente, fazer a base, pelo menos uma opção de cada refeição, porque isso vai ajudar tanto a ele quanto a você. Porque se a gente faz o atendimento e deixa para fazer o plano alimentar sozinha depois, tem vários percalços no caminho, tanto na questão da gente gastar muito tempo, né, depois da consulta para poder fazer isso. E a principal coisa, que é o foco aqui desse vídeo, é porque você vai acabar colocando alimentos que talvez ele não goste tanto, ou que, digamos, por exemplo, você vai colocar uma vitamina em uma hora no lanche da tarde. Mas, se você tivesse na consulta, ele iria dizer, não, a vitamina não dá certo. Mas se você colocar uma fruta com leite em pó, pode ser que dê, porque eu tô no trabalho, não vai ter liquidificador para bater, ou se fizer a vitamina antes vai ficar quente, ou não vai dar certo levar.
Então, são essas coisas que a gente precisa estar atento ou atenta para ter esse jogo de cintura na hora de montar o plano. E tem uma coisa muito importante, certo? Que é a hora do jantar. A gente tem que sempre ter opções fáceis e práticas para o seu paciente colocar em prática na hora do jantar. Principalmente para o nosso paciente que tem sobrepeso e obesidade. A grande maioria deles tem a dificuldade de decidir, de executar o jantar. Porque já vem ali do dia inteiro trabalhando, tem um cansaço da rotina, quando chega à noite, geralmente é o horário que mais chuta o balde, né? E é o horário que a gente mais tem que ter atenção, geralmente, né? Não é a regra totalitária, né? Mas em geral é isso que acontece. Então a gente tem que pensar em preparações que seja tranquilo, prático, simples de aquela pessoa fazer, executar, ou que seja uma marmita comprada, enfim, mas que tenha ali já pronta ou pré-pronta para que aquela pessoa possa jantar e fazer a sua refeição conforme o que você tiver colocado no plano. Por exemplo, digamos que seja uma pessoa que passa o dia inteiro trabalhando, chega em casa às 7 horas da noite, pega muito trânsito, 7, 7 e meia, e aí você coloca no plano alimentar para que aquela pessoa vá fazer uma sopa. Um exemplo só, tá? E aí nessa sopa você pede que ela coloque 5 legumes, uma carne, ainda tem que cozinhar a carne, colocar os temperos e tudo mais. Se uma pessoa que passa o dia todo fora, trabalhando, já chega em casa com fome, cansada, você acha que ela ainda vai fazer a sopa do zero, né? Literalmente do zero ali, com carne crua, ainda com verdura para cortar e tudo mais? Vai ser muito cansativo. Mas se você traz a opção da pessoa já ter os legumes pré-cozidos, por exemplo, já congelado, já ter uma carne pronta congelada, não vai ficar mais fácil dela montar essa sopa ou outra refeição que seja, por exemplo? Então são essas coisas que a gente tem que sempre estar atento, pensando, raciocinando, planejando, para que realmente seja um plano alimentar que seja aplicável, que seja colocado em prática. Foi só um exemplo, tá, que eu dei da sopa, pode ser qualquer outra refeição, qualquer outro prato, enfim. A outra coisa importantíssima para a gente pensar na hora de fazer um planejamento alimentar irresistível, de que esse plano seja aplicável no sentido financeiro. Se aquele indivíduo tem condições de comprar aqueles alimentos, maravilha. Agora, se aquele indivíduo não tem condições de comprar certos tipos de alimentos, então a gente precisa achar substitutos. Talvez seja até um plano alimentar irresistível, mas que não cabe no bolso. Então, esse outro aspecto também é importantíssimo a gente estar atento e atenta. Porque se o seu paciente não segue sua prescrição, se ele não segue o planejamento alimentar, acaba que ele pode abandonar o tratamento, não marcar mais a consulta seguinte contigo, não vai ter resultado. Se não tem resultado, não vem ali a perda de peso, se frustra mais uma vez. Então, o plano alimentar ele vem realmente como uma ferramenta para impulsionar, para ajudar aquela pessoa nas escolhas alimentares que ela deve fazer na prática, né? A outra coisa também importante é da gente sempre colocar mais de uma opção. Eu gosto de trabalhar com pelo menos 3 opções nas refeições e principalmente se for para indivíduos que abusam muito rápido a comida, né? Então, sempre ter mais opções para aquela pessoa, principalmente nas refeições que são mais o calo dela, né? Que isso acontece. Por exemplo, se o calo é o jantar, que a grande maioria é o jantar, então ter mais opções práticas para que aquela pessoa consiga colocar em prática o planejamento alimentar. Nutri, de verdade, se o seu plano alimentar ele não é aplicável, se ele é um plano alimentar que não cabe no bolso daquela pessoa, se é um plano alimentar que às vezes até mesmo o simples fato de não ter a medida caseira pode ser um empecilho muito grande para que ele não se torne um plano alimentar executável, que o seu paciente não siga. Então, anota aí, vamos aqui revisar, tá? Caber no bolso do seu paciente,
caber no paladar dele, nos gostos alimentares. Por mais que você coloque alguns desafios para provar alguns alimentos diferentes, que muitas vezes é necessário a gente fazer isso. Um plano alimentar de que ele tenha opções práticas, principalmente para aquelas refeições que são mais complicadas para ele, e um plano alimentar irresistível e que gere resultado, também precisa que a gente lembre dos alimentos termogênicos, dos alimentos funcionais, dos compostos bioativos, porque quando a gente vai trazendo esses alimentos, quando a gente vai pensando nesses compostos bioativos, vai facilitando a gente agregar nutrição dentro desse plano alimentar de uma forma mais descomplicada para o seu paciente colocar em prática. Vamos ver um exemplo aqui comigo. Vamos pensar em um omelete, certo? Uma preparação mais corriqueira, que geralmente as pessoas sabem fazer, ou simplesmente um ovo mexido. Então, se você pensa em colocar uma refeição com o ovo mexido, vamos pensar mais em um omelete, vamos pensar aqui no ovo mexido, por que não colocar algum tipo de semente? Por que não colocar um açafrão? E aí vai depender de cada pessoa, enfim. Mas a gente tem que sempre lembrar desses alimentos que são fontes de compostos bioativos para ajudar a potencializar esse resultado, para agregar valor nutricional nas preparações. E a outra coisa, deixar claro para o seu paciente que são esses pequenos detalhes, entre aspas, é que vai fazer a diferença após 30 dias, após 45 dias, após 60 dias. Porque essas coisinhas que a gente vai colocando no plano alimentar é que vai agregando mais ainda a nutrição para que ele potencialize ali a perda de peso. Então, para poder fazer um plano alimentar irresistível, o que é que a gente tem que fazer? Analisar a rotina do seu paciente, verificar os horários que ele consome suas refeições, analisar também os alimentos que ele mais gosta e menos gosta, que não come de jeito nenhum. Todo mundo tem algum alimento que não gosta tanto, então tem que preciso respeitar. Pensar em alguns desafios que sejam interessantes serem colocados no plano, coisas que você veja, nossa, se essa pessoa colocar aqui uma fibra aqui nesse café da manhã já vai ajudar demais a ela. Então coloca ali como um desafio, como uma pitada a mais, sabe? Para que ele coloque realmente em prática. E medidas caseiras também, a grande maioria das pessoas gostam de receber em medida caseira. A nutrição esportiva, pelo menos, né, por aqui que eu vejo, é um pouco mais da parte da hipertrofia e vai mais na medida mesmo pesando. Mas para o tratamento sobre peso e obesidade, eu arrisco dizer que 98%, 99% das pessoas querem e precisam e entendem melhor quando tem a medida caseira e não a gramatura. Então, são essas coisas que vai trazendo, que vai agregando valor no seu plano alimentar. Além disso, eu vou contar um negócio aqui para vocês. Quando tem alimentos que são, por exemplo, uma pitada de açafrão, uma pitada de orégano, colocar o limão na salada, são coisas que parecem pequenas, mas a gente sabe que faz muita diferença. Então, lá no plano alimentar, eu já coloco em negrito ou passo um marca-texto. Então, a pessoa já vai receber o plano alimentar dela com essas descrições, com esses detalhes, que parecem detalhes à vista do paciente, mas que a gente sabe que faz toda a diferença para ele colocar em prática. E eu sempre comento, ó, isso aqui que tá destacado, e aí também vai do bom senso, a gente vai sair destacando tudo, né? Vai do nosso bom senso, destacar alguns alimentos, alguns temperos, alguns nutrientes, algumas coisas que tá ali nos alimentos para que ele coloque em prática, para que ele priorize que aquilo ali é importante para ele, não deixe passar batido. Então são essas coisinhas, quando somadas, que fazem grande diferença para que você tenha um plano alimentar irresistível, aplicável e que gere resultado para o seu paciente. O vídeo de hoje era esse. Se você está gostando dos vídeos, se você está curtindo aqui, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!